Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, onde você vai encontrar diversos produtos, dentre eles camisetas que brilham no escuro, moletons, bonés, canecas e tem também o nosso livro. Esse daqui é da moça que ganhou o sorteio. O livro do Canal Assombrado, ok? Um livro top. Ele tem, além de ter um texto muito 10 aqui dentro, ele é repleto de fotos e QR Codes que te levam para vídeos exclusivos aqui, vídeos explicativos. Explicativos não, a gente explicando sobre o que está escrito aqui, ilustrando, né, mostrando livros, mostrando lugares, falando mais a respeito do que você está lendo, tá? É um plus, certo? Então, não deixem de garantir o seu livro com frete grátis para todo o Brasil. Belezinha? Dito isso, então vai lá dar uma fuçadinha na loja, tenho certeza que você vai gostar. Dito isso, vamos aos relatos de hoje, então, desta coletânea de relatos de hoje. E o primeiro relato desta coletânea é este daqui, o Audi Preto. É um moço que nos conta e já deixando claro aqui que a placa do carro está trocada. É uma placa fictícia, porque ele vai citar a placa do carro, deve ter a ver aqui com o relato, mas é um número aleatório fictício, ok? Bom, isso aconteceu comigo e com um amigo muito próximo. Nós morávamos em um condomínio fechado, com guardas que somente autorizavam as pessoas entrarem se tivessem permissão de algum morador local. Era 10 horas da noite e o meu amigo, duas garotas e eu conversávamos na área de lazer. Foi quando todo mundo decidiu ir embora para suas casas. Naquele dia, o meu amigo ia dormir na minha casa, já que as nossas mães entraram em acordo. No caminho para casa, nós nos organizamos sobre o que a gente ia fazer naquela noite e tal, como qualquer adolescente, né? A gente ia jogar videogame, assistir séries, pedir uma pizza e tudo mais. A gente programava séries de joguinhos sobrenaturais, como Ouija. Hã? Programava séries? A gente programava séries de joguinhos sobrenaturais, como Ouija. Enfim, o detalhe é que, sendo a minha família católica, se me pegassem fazendo essas coisas, eu ficaria de castigo por um ano. Eu não era assim muito de frequentar a igreja. Eu ia mais forçadamente assim pela minha família. Eu era meio que forçado a ir, né, pela família. A casa dele, do amigo, é isso? A casa dele era no final da rua e a minha ficava no início da rua. Logo precisávamos seguir um longo caminho. Como aquele condomínio era grande, as casas ocupavam quase um quarteirão, verdadeiras mansões. A gente calculou que chegaria na minha casa em uns 15 minutos. Caramba! Que condomínio é esse? Bom, continuando. De repente, ouvimos o barulho de um carro. Até aí, normal. Qualquer um poderia sair de casa só para dar uma voltinha, né? Era um Audi preto. A gente olhou por uns 2 segundos para o carro e continuamos o nosso caminho. No entanto, o carro começou a nos seguir. Qualquer direção que a gente ia, o carro vinha atrás. E eu comecei a olhar para o meu amigo com uma cara de desespero e preocupação. Começamos então a andar mais rápido e eu me recusava até um certo momento, né, de olhar para trás. Só que como o vidro era visível, né, não tinha isso filme, era um vidro transparente, dava para ver quem estava dentro do automóvel, eu vi ali um homem com sobrepeso, calvo, de pele branca, de óculos, me olhando fixamente. Ele tinha um sorriso maléfico no rosto, o que me deixou assustado. Então eu gritei para o meu amigo: corre! O carro então acelerou e o carro acelerou em nossa direção. Eu me joguei para um lado e meu amigo se jogou para o outro.
O carro atropelou meu amigo. Não tinha sido tão grave, mas enquanto o carro fugia, eu consegui ver a placa. Bom, acho que não tem relevância, eu nem vou falar a placa fictícia, mas porque acho que ele não volta a falar. Se ele voltar a falar, eu falo a placa fictícia mesmo. Placa tal. Aliás, nem existe aqui, ou... Bom, não sei. Placa tal. Eu vi a placa do carro, tal. Eu socorri o meu amigo e bati na porta de uma vizinha, que rapidamente nos recebeu em sua casa. Chamaram uma ambulância, chamaram a polícia, meus pais e os pais do meu amigo também, e virou um alvoroço só, né? Estava ali um aglomerado de pessoas na frente da casa e tudo mais. Meu amigo tinha quebrado a perna e eu dei depoimento à polícia, dizendo qual era a placa do carro. No dia seguinte, a polícia tinha retornado com as notícias do suspeito e até hoje eu me lembro das palavras daquele policial, que disse o seguinte: a placa que o seu filho constou é exatamente a de um Audi preto. Só que esse carro foi acidentado com o seu dono, que faleceu, e o carro deu perda total em um acidente, 2 anos atrás. Logo após isso, ele me mostrou um homem que era exatamente igual ao que eu tinha visto dentro do carro. Eu fiquei perplexo com isso. Até o policial me disse para eu ir a uma igreja. A partir daí, logo depois desse acontecimento, eu frequento mais as igrejas, me tornei uma pessoa mais religiosa. Eu e meu amigo sempre estamos fechados e não gostamos de falar sobre esse assunto. Gente do céu, mas que filho da mãe, além de já ter morrido. Eu não sei o que aconteceu, mas precisa vir. O que esse homem fazia? Vir seguir as outras crianças, um menino aí, atropelar. O fantasma de um carro, inclusive, atropelar uma pessoa. Gente, isso é possível? Agora a gente, em vez de preocupar só com os vivos, tem que preocupar com os mortos também, que vem dar regaço aqui pro lado de cá. Cacetada, viu? Ai, gente, jura? O fantasma do homem do carro e ainda consegue atropelar o menino. E o que eles queriam lá? Por que ele tava seguindo, olhando com aquela cara? O que era aquele homem? Quem era? Por que ele morreu? Não era Bonagente, então, né? Porque se fosse, já tinha seguido o seu caminho da luz, mas tava lá, enxuriçando e ainda atacando. Será que é coisa de vida passada? O menino na outra vida era algum infortúnio ali da vida dele, aí ele acha que ainda é a mesma pessoa, mas... Ai, gente, não sei, fico confuso com essas coisas. Deixem suas opiniões aqui embaixo, ok? Com respeito, por favor. Próximo relato. Socorro de Nossa Senhora Aparecida. É uma moça que nos conta. No ano de 2012, a minha mãe se mudou para o interior de Minas Gerais, para morar com o namorado, hoje ex, em um sítio. E na Semana da Criança, no mês de outubro, eu e minha irmã, que morávamos com uma tia, fomos para lá aproveitar o recesso escolar. No dia 12 de outubro, dia das crianças e também dia de Nossa Senhora Aparecida, por volta das 8 horas da noite, a minha mãe fazia o jantar e me pediu para que eu fosse até a casa do enteado dela buscar água gelada para fazer suco. As casas do meu ex-padrasto e a do filho dele ficam no mesmo terreno, porém uma casa fica acima da outra e o acesso entre elas é feito por um pequeno barranco que separa os 2 quintais. Dizendo com mais clareza, é como se tivesse uma casa, um morrinho e outra casa. Eu peguei uma jarra de vidro e fui pegar a água. Na hora de subir, a luz da varanda e da cozinha... eram umas 8 horas da noite, ok. A luz da varanda e da cozinha iluminavam até mais ou menos 1 metro antes do barranquinho. Então já dava para ter uma noção de onde começava a subida. Na hora chuviscava bem fininho, mas já dava para ver que o barranquinho, que era de terra, ia começar a escorregar. Mas eu não me preocupei. Fui lá, peguei a água e fiquei conversando um pouco com a mulher do enteado da minha mãe. E quando a chuva apertou de verdade, aí eu resolvi ir embora. E para minha surpresa, não bastava estar chovendo muito. As luzes da casa também se apagaram no exato momento em que eu estava para descer o barranquinho. A energia deve ter caído. E eu, na força do hábito e já com muito medo, disse: Minha Nossa Senhora, como é que eu vou descer isso aqui?
Se eu cair e quebrar essa jarra, minha mãe me mata. Esclarecendo, eu não disse isso em momento algum no intuito de fazer uma oração, entendeu? Eu não estava pedindo em oração por uma intervenção divina. Foi assim, totalmente habitual, sabe? Quando a gente fala, ai, minha Nossa Senhora, me ajuda isso aqui. Tipo, ai, Jesus que nos... Sabe? A gente fala, mas não é muito no sentido de oração, mas mais num sentido, num hábito que a gente fala direto mesmo. Foi totalmente habitual. Mania, sabe? De chamar Nossa Senhora pra tudo. Então, enfim, mesmo morrendo de medo de cair, logo depois de dizer isso, eu segurei firme a jarra e fui descendo. Agora o mais extraordinário. Assim que comecei a descida, senti que os meus pés eram levados somente onde havia pedras. Sim, estava escuro e eu não conhecia tão bem o caminho assim para saber em que lugar eu podia ou não pisar. Parecia que os meus pés estavam sendo guiados por uma força maior. No segundo passo que dei, eu já percebi que havia algo me ajudando. Estava estranho aquilo. E o meu corpo se arrepiou por completo. E os meus olhos se encheram de lágrimas. Pois bem, desci todo o barranquinho sem dar nenhum escorregão. E eu só pisava em pedras. Quando cheguei na casa do meu ex-padrasto, boquiaberta, contei a todos o que me havia acontecido e, ainda muito emocionada, eu agradeci a Nossa Senhora por ter me ajudado naquele momento. Naquela época, eu, que nem era tão cética a respeito de santos, passei a ser uma fiel seguidora da Mãe de Jesus. E não duvido em momento algum que foi ela quem me ajudou. Olha só. Então, mesmo que foi assim, numa fala, sem pretensão nenhuma de ser um pedido divino, uma oração, mesmo assim, parece que ela foi ouvida e foi guiada para descer com segurança aquele barranco, né? Nas pequenas coisas também estão as ajudas aí. Próximo relato. Experiência de quase abdução. Quase abdução, vamos ver, será? Ai, coitada. É um moço que nos conta, tipo aquela que já quer botar a dúvida na cabeça do cara, mas vamos lá. Eu acordei no meio da noite, umas 4 horas da manhã, do dia 5 de julho de 2017, e senti que tinha algo mexendo no meu pé. Eu ignorei e voltei a dormir. Acordei mais uma vez, só que dessa vez eu não conseguia abrir os olhos e também não conseguia me mexer. Por mais que eu tentasse me mexer, o máximo que eu conseguia era balançar de um lado para o outro na cama. Logo pensei que era paralisia do sono, que sempre é associada com a pisadeira, né? Mas assim que eu pensei nisso, me veio a sensação de estar levitando. E um clarão branco tomou conta da minha visão. Sabe aquela sensação de quando você está de olhos fechados e uma luz se acende, mas multiplicada por 100? Era um clarão muito forte mesmo, que era possível observar mesmo com os olhos fechados, sabe? Eu sabia que tinha alguma coisa ali. Eu sempre li muito sobre ufologia, sobre abduções, etc. Mas nunca pensei que pudesse acontecer comigo. Eu tentei gritar, eu tentei chamar minha mãe, mas nada disso deu certo. Eu lembro que falei meio que na minha cabeça, sabe? Que eu queria saber pelo menos quem estava ali. Então o clarão passou. Consegui abrir meus olhos e só enxerguei a escuridão do quarto, que nem estava tão escuro assim. Tipo quando sua visão se adapta e você consegue enxergar melhor. Pois bem, naquela escuridão eu vi um ser muito baixo. Eu acho que ele tinha a altura de um garoto de 6 anos. Estava parado ao lado da minha cama. Ele tinha uma forma que parecia uma penumbra ambulante. A cabeça era grande e os olhos também eram grandes e mais escuros que o próprio ser. Eu estava nervoso, mas ao mesmo tempo eu não me sentia ameaçado. Lembro também de ter dito telepaticamente que eu não queria ir. Oh, dá licença, eu sei que vocês estão aqui, mas só para falar não quero ir não, tá? Deixa eu quieto aqui. Depois disso, aquele pequeno ser começou a se mover de uma forma que eu não tinha visto antes em lugar nenhum. Ele começou a subir em direção ao guarda-roupas que tem aqui no quarto e desapareceu. Simplesmente sumiu.
Após ele sumir, eu finalmente consegui me mexer e consegui falar. Eu não chamei ninguém, pois não tinha reação depois daquilo, e a única coisa que eu consegui fazer foi pegar meu celular para tentar me acalmar. Falei com um amigo que compartilha esse tipo de história comigo, e ele me acalmou. E foi isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para você, muito obrigada. Então, parece que eu já vi um relato desse tipo aqui, onde a pessoa disse que não queria ir, não. Me desculpe, mas eu não quero ir. E eles respeitaram também. Se vocês se lembram também de um relato desse, põe aí nos comentários, fala qual que é, porque agora eu não vou lembrar e nem tenho certeza também se é mais ou menos isso. É que me parece que tem algum que, tipo, o ET respeitou, sabe? Ele falou, não, se você não quiser ir, tudo bem. Tá tudo bem, não vamos te levar então. Não, o ET não falou isso, mas foi algo assim. Bom, não sei. Então, ele não se sentiu ameaçado nesse caso. E ele falou, entre aspas, que não queria ir. E parece que o ET compreendeu. Falou, não quer ir, eu vou embora então. Aí eu penso pelo outro lado. Será que você já não tinha ido e isso se apagou de sua memória? Na verdade, ele estava só te devolvendo ali naquele momento. E que ele foi embora. A hora que você falou que não queria ir, tipo, já é tarde, já foi, mas foi apagado da memória e apenas ficou isso, esse finzinho, tipo, só o início e o fim. Não sei, você chegou a olhar as horas, porque aí que está aqueles lapsos de tempo. Às vezes a pessoa também acredita que ela só fechou o olho, teve uma visão e abriu o olho. Mas a hora que ela vai olhar o relógio, passaram-se 2, 3, 4 horas. E ela acha que só piscou o olho. Aí estão os lapsos de tempo. Agora, não sei se aconteceu isso aí. Às vezes, realmente não. Às vezes, realmente, sei lá, ele respeitou a sua vontade. Você falou, não quero ir. Falou, então tá bom, tchau. Né? Se alguém já teve uma experiência parecida, manda pra gente. Ok? Próxima história. O olho que nos vigiava. Ah, mais um daqueles zoião nas paredes. Não, os olhos, né? Uns olhos que aparecem do nada em paredes, em muros. Na maioria, olhos gigantes. Que, gente do céu, é uma coisa muito doida, mas nós temos vários relatos desse tipo aqui. Vamos ler esse. Eu não sei nem se é isso que se é disso aí que fala o relato. Vamos ver. É uma moça que nos conta. A história que eu vou falar aconteceu comigo e com as minhas amigas, e eu posso afirmar que aquilo não era normal, e que até hoje eu não sei o que era. Eu tinha por volta de 9 anos quando o ocorrido se passou na minha vida. Minhas amigas moravam ao lado da minha casa, então você sabe, todas as tardes eu ia para casa delas, para brincarmos de rebelde ou de casinha. Brincar de rebelde, tipo RBD, a banda? É isso? Ou brincar de casinha. Ok. Em uma tarde comum do meio da semana, decidimos brincar e depois fazer uma comida para a gente lanchar. A casa delas tinha uma área enorme e a casa era muito grande também. A cozinha foi feita fora do restante da casa, ou seja, o caminho que percorremos era considerado longe, mas não muito. Depois da brincadeira na área da casa delas, nós fomos para a cozinha. E papo vai, papo vem, eu, sem ter um porquê, comecei a olhar para o teto. O teto era revestido de madeira e inclinado para o lado do fogão. Era assim ou assim? Não sei. Era como se fosse um barracão. Do lado do fogão, o teto era mais baixo. Tipo, era uma... assim, mais ou menos. Acho que é isso. O teto era mais baixo. E eu notei que no teto, acima do fogão, havia um olho. Sim, gente, um olho que se movimentava e piscava. Eu, apavorada, contei para as meninas com muito medo e elas acharam que era coisa da minha cabeça. Até que elas mesmas perceberam que eu não estava errada. E com medo e tomando uma decisão precipitada, eu peguei uma cadeira e uma faca e comecei a furar, entre aspas, aquele olho. Mas o olho não sofria nenhum arranhão e continuava a observar a gente. Até que decidimos orar um Pai Nosso. E nada daquele olho sumir. Então, os pais das minhas amigas chegaram.
E o engraçado foi que quando fomos mostrar para eles o tal olho, o olho havia sumido. Naquele dia eu não consegui dormir, pois eu fiquei pensando o que poderia ser aquilo. E até hoje eu não sei. Eu também não sei, porque só um olho. E todas viram. E ele era um olho de outra dimensão, do astral, um olho fantasma, digamos assim, porque ela não conseguiu furar o olho. Uma corajosa, catou uma cadeira, uma faca, falei, agora eu vou furar você também, some daqui. E não acontecia nada, então, na verdade, ele não estava fisicamente ali. Gente, que coisa doida, por que esses olhos aparecem? Mas várias pessoas já viram esse tipo de aparição. Alguns relatam o olho de um tamanho normal até, que é pequeno, né? Se for ver, tipo num buraco, alguma coisa assim. E outros olhos enormes, do tamanho de ônibus, em parede da rua, sabe? E ele fica assim, tipo, só o olho assim, ó. Fica lá, mexendo o olho assim e piscando. Se alguém já teve essa visão, já viu um olho desse ou sabe uma explicação para isso, deixa nos comentários, manda o seu relato, ok? Olhos nas paredes, né? Olhos. Bom, não fala que as paredes têm ouvido? Tem nada, tem olho. No teto, esse daí no teto também. Rapaz, imagina você tá olhando pro lugar, você vê um zoião lá. Joga sal. Espirra, spray de pimenta. Ai, ai, água benta, né? Acho que faz mais efeito. Próximo relato. O encosto da vizinha. Peraí. Acho que é um moço. Acho que é um moço que nos conta. Vamos ver. Começo esse relato esclarecendo algumas questões. A história a seguir é verdadeira e aconteceu no início deste ano de 2016. Gente, esse relato é de 2016. Eu sou estudante universitário, tenho 21 anos, não mais hoje, acho, e moro atualmente com os meus avós em uma capital de um estado do Nordeste. Tenho uma família grande onde a minha avó materna teve 2 filhos biológicos e adotou alguns outros filhos. Na época do ocorrido, a minha mãe, os meus irmãos e eu morávamos numa cidade metropolitana, uma cidade vizinha da capital, cerca de 40 minutos de distância para a casa da minha avó. Como participo de grupos culturais, eu passava os fins de semana na casa da minha avó, pois era próximo desses dos locais de ensaio e eu não gastaria tanto dinheiro com transporte, pois os ensaios eram às sextas, sábados e domingo à noite. E na segunda-feira pela manhã eu ia para a universidade estudar. Minha avó tem 71 anos, sempre foi gentil com as pessoas, tem um coração muito bom, ajuda a todos e é muito envolvida com a família. Ela adora a presença dos filhos reunidos na casa. No mês de fevereiro, teve um surto enorme do vírus Zika e chikungunya, realmente 2016, onde várias pessoas foram contraindo o vírus. Inclusive, boa parte da minha família e a minha avó foi uma delas. Inclusive, boa parte da minha família e a minha avó foi uma delas. Me lembro que a maioria das pessoas passavam de uma semana a 20 dias sentindo os sintomas fortes que depois iam aliviando com os medicamentos. Mas a minha avó passou quase 2 meses debilitada, com fortes sintomas, com febre, dores no corpo, inchaço, enfim, os sintomas do vírus. Após ir muito no pronto atendimento do posto de saúde, a minha tia, filha biológica da minha avó, que trabalha também na área da saúde, a levou para fazer outros exames com um médico conhecido dela, pois a minha avó não estava mais conseguindo dormir e nem comer, chegou a perder 9 quilos. Um desses exames foi o de glicemia, que constatou que ela estaria com diabetes. Nós ficamos assustados, pois não temos nenhum caso na família com diabetes. Minha avó foi medicada, fizemos algumas alterações na alimentação no decorrer da semana e elas foram fazer outros exames. Nesse meio tempo de idas e vindas ao médico, a minha avó começou a ficar debilitada e chateada com tudo.
Ela ficava ignorante com os filhos, fazia xingamentos, inclusive com essa filha biológica, com quem ela tinha uma ligação maior. Começou a fazer caretas pelas costas das pessoas, como se fosse criança traquina, sabe? Certo dia, cheguei de um dos ensaios do grupo cultural e a minha avó estava na porta de casa sentada. Eu olhei para ela e senti algo diferente nela. Mesmo ela falando normalmente comigo, perguntando como eu estava, eu senti que ela estava debilitada, não da saúde, mas que a energia estava muito carregada. Inclusive, eu senti a mesma coisa quando olhava as fotos que tínhamos tirado com ela. Na semana seguinte, a minha tia a levou novamente para o médico para refazer o mesmo exame que tinha constatado que ela estava com diabetes. E, para nossa surpresa, ela não tinha mais nada. Sim, o exame deu como normal. Inclusive, outros exames que ela tinha realizado também não deram mais nada. Minha tia ficou sem saber o que fazer, pois estava gastando com consultas médicas, medicamentos e não descobria de fato o que estava debilitando tanto a minha avó. Nesse dia, o médico perguntou para minha avó o que ela estava sentindo e ela respondeu: "Eu não sei, só sinto umas dores nas costas, um peso, como se um cavalo estivesse em cima de mim." Depois disso, a minha tia, juntamente com outros familiares, decidiu levá-la para um dos primos da família, que é da religião Umbanda. A intenção era levá-la para ele dar uns banhos, fazer uns passes e passar um defumador, para que abrisse os caminhos e que ela melhorasse, já que supostamente ela estaria com um encosto. Durante o processo de rezas, acenderam uma pólvora para descarrego, que produziu uma nuvem de fumaça branca muito grande. Esse primo da família sentiu uma energia forte, que fez com que a da entidade do nosso primo baixasse. A força essa outra energia que ele sentiu fez com que a energia da entidade dele baixasse, onde ele acabou revelando o que estava de fato acontecendo com a minha avó. A entidade... que fez com que a entidade do nosso primo baixasse. Aí ele sentiu uma energia forte, e aí a entidade, o guia dele baixou nele, ele incorporou. Acho que é isso. A entidade baixou. Aí onde ele acabou revelando o que estava acontecendo de fato com a minha avó. A entidade falou que sentiu uma energia forte de alguém conhecido que tinha falecido recentemente. Depois de terminar o processo de rezas e banhos, começamos a refletir quem seria essa pessoa que faleceu recentemente. Chegamos a supor que fosse o espírito de uma das moradoras da rua onde a minha avó mora, pois essa mulher faleceu no início do ano, de diabetes. Sim, isso mesmo. O seu estado era tão grave que ela acabou ficando cega e debilitada por conta do diabetes. Os filhos dessa mulher esconderam a doença da mãe e dessa forma excluíram a mãe deles da realidade de todos à sua volta. A minha avó tinha uma certa ligação com ela, pois eram vizinhas há muito tempo e nunca tiveram inimizades. E com o falecimento dela, minha avó não quis vê-la no caixão, pois sentia uma grande perda e não queria ter essa imagem dela. Depois das rezas, a minha avó foi melhorando aos poucos e hoje está bem de saúde. Essas perguntas ainda perpetuam em minha mente. Seria um capricho do espírito da vizinha porque a minha avó não foi vê-la no velório? Tipo, tá vendo? Não foi ver eu, agora vou ficar aqui com você. O exame da minha avó, constatando que ela tinha diabetes, foi por causa dessa mulher que tinha a mesma doença? A saúde da minha avó tem a ver com a doença dessa vizinha falecida? A mudança de humor da minha avó e a forma de tratamento que a minha avó estava ali fazendo com os filhos seria reflexo do que a vizinha tinha passado com os filhos dela? E interessante, esse negócio do diabetes, eu já contei um relato aqui de uma criança que começou a ter todos os sintomas de problema hepático, mas os exames da criança dava tudo normal. Ela, inclusive, começou a ficar amarelada, enfim.
tudo indicava que ela tinha um sério problema, mas acho que nos exames não dava nada. Sei que no fim foram descobrir que tinha um espírito de um homem que tinha realmente morrido por problemas hepáticos e ele estava junto com essa criança. Mas ele não estava ali na maldade, ele só estava junto. Só que acabava que isso, eu não sei de que forma, refletia na saúde da criança. Ela refletia os mesmos problemas que ele teve. E é o mesmo caso aí. Como a mulher ela morreu, ela tinha complicações com diabetes, começou a refletir tudo na sua avó. E sim, talvez esse lance dessas caretas, tudo, fosse alguma coisa que a mulher ficou ali meio que com os filhos, né? Sim, mas se ela tava ali por birra, porque a avó, ela não foi no velório, eu acho que não. Talvez ela estivesse ali na inocência mesmo, achando que ela tava ali com a vizinha, se apegou de alguma forma, às vezes nem se tocou direito que faleceu, às vezes ainda acha que tá por ali, ainda acha que tá viva, coisas assim. Mas eu acredito que isso pode acontecer sim. Refletir a doença que era do espírito em vida na pessoa que está viva, essa obsessão, né? Ela acabou sendo um obsessor, acredito eu, na vida da sua avó. Mesmo que seja provavelmente sem querer, não foi uma coisa na maldade, foi uma coisa na inocência, mas que acaba fazendo mal para a pessoa, sim, né? Se alguém souber mais do assunto, deixa aqui nos comentários, tá? E se tiver um caso parecido, manda o relato pra gente. Vamos agora então para o último relato desta coletânea de relatos de hoje. Quem era o homem no morro? Não sei se é um moço ou é uma moça que conta, enfim. A minha família tem uma mediunidade bastante aflorada, então sempre presenciamos alguns eventos estranhos, principalmente a minha mãe e eu. O fato que vou contar aconteceu com a minha mãe quando ela ainda era uma criança, ela devia ter uns 12 ou 13 anos. Os meus avós moravam com os filhos e com os netos em um interior do Piauí. Na época, lá pelos anos 80. Não tinha água encanada naquela época e nem energia nessa região. Era um lugar bem isolado mesmo. Então, para tomar banho, fazer comida e tudo que precisasse de água, alguém tinha que ir até um açude buscar. Minha mãe conta que nessa época os meus tios já tinham se casado, mas a minha avó criava uns 10 netos, porque a esposa do meu tio faleceu. Em um dia, a minha avó deixou a minha mãe cuidando dos mais novos e foi para a cidade. Minha mãe passou o dia e quando foi à tardezinha, pegou os dois mais novinhos, a Joana e o Mário, e foi dar banho nesse açude que eles pegavam água. Depois das crianças estarem de banho tomado, ela começou a lavar a roupa deles para levar para casa tudo já limpinho. Foi aí que ela começou a ouvir um assobio. Ela pensou que fosse algum primo dela com alguma palhaçada, então nem deu importância, mas o assobio estava cada vez mais próximo. E a Joana e o Mário começaram a chorar baixinho. Então a minha mãe decidiu olhar para o lugar de onde vinha o assobio e ela diz que até hoje se arrepia de medo ao lembrar do que viu. Ela diz que no alto do morro, lá perto, tinha um homem alto, magro, vestido com um uniforme de firma e de capacete. Sabe desses que tem sinalização de segurança? Capacete de segurança, é isso. Ele era negro, mas tão negro que a única coisa que ela conseguia ver direito eram os olhos dele. Esses olhos eram amarelos. A boca dele, na verdade, a língua, era tipo a do Venom, sabe? Do Homem-Aranha, aquela língua que parece meio que de cobra, assim, grande. E esse homem pulava nas árvores, descendo o morro na direção dela e das crianças, em uma velocidade absurda. Ela colocou as crianças para voltar para casa correndo. Ela pegou as crianças para voltar para casa correndo e aquilo foi correndo atrás.
Quando eles chegaram na casa do meu avô e contaram a história, os meus tios e o cunhado da minha mãe foram até esse local em que ela e as crianças viram o tal homem, mas não tinha ninguém lá. Nem rastro de nada, nem ninguém. Só tinha as coisas que ela deixou na hora que fugiu com a Joana e com o Mário. Mas, gente do céu, que bicho é esse? É um homem alto, muito magro, que na verdade, pelo que ela diz, só dava para ver sombras, porque ele era muito escuro, com olhos amarelos destacados, língua do Venom enorme, ou seja, isso já diz que não é um negócio muito humano. Mas o cara vestia um uniforme de fábrica e um capacete. Seria ele o espírito de um homem que morreu numa fábrica, mas que era um homem tão ruim que aí acabou virando um espírito mauzão, assim? Tava subiando e... Ai, não sei, gente. É umas coisas muito misteriosas. Muito misterioso, né? Deixem aí suas opiniões nos comentários, ok? Credo. Ainda bem que ela foi esperta, catou as crianças e saiu correndo logo. Porque vai saber o que é isso, né? Tava ali chamando atenção de alguma forma. Vai saber o que queria, né? Eu, hein? Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. E a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!